Mesmo que historicamente o cristianismo evangélico afirme a suficiência da Escritura, declarando-a como regra de fé e prática, há práticas, irmãos, cada vez mais comuns entre grupos evangélicos que têm negado a máxima que chamamos de sola Scriptura, ou somente a Escritura, especialmente a existência das supostas novas revelações. Não é à toa que em nossos dias há uma febre por adoração profética, congresso profético, palavra profética. Uns erram por ignorância, outros por desonestidade. Assim como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 2, devemos dizer sempre. Deuteronômio 4:2 diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Toda a palavra de Deus tem enfatizado a excelência da revelação do nosso Deus. Mais uma vez, o livro do Deuteronômio exalta a lei de Deus em contraposição aos sentimentos humanos. Eu li o capítulo 12 e também o capítulo 13, agora há pouco o capítulo 4, no verso 2, dizendo-nos o mesmo. Enquanto Moisés se preparava para conduzir o povo do Senhor a uma nova terra, em que deveriam viver como um novo povo, com um novo estilo de vida, é reafirmado por Moisés que o padrão de Deus está na palavra de Deus, porque é a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. O livro do Deuteronômio, portanto, é um alerta. Diz Moisés da parte de Deus ao povo de Deus: ao entrarem na nova terra Canaã, os povos cananeus, aqueles que estão à volta de vocês, convidarão vocês a uma outra prática. Convidarão vocês a se guiarem por adivinhações, novas revelações. Convidarão vocês até sob o pretexto de receberem dos deuses novidades, a se inclinarem a esses deuses. Cuidado para que vocês não desprezem a palavra de Deus. É por isso que em Deuteronômio 13:3 é dito: não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador ou adivinhador. Nesse dia, irmãos, em que celebramos com gratidão a Deus o dia da Bíblia no Brasil, eu quero convidar os irmãos a declararem com temor ao Senhor, com gratidão a Deus, com muita alegria, que nada daquilo que o Senhor nos revelou deve receber qualquer acréscimo ou qualquer subtração da nossa parte. Na vida, em nossas convicções, no culto ao Senhor, digamos com convicção: nada seja acrescentado ou diminuído, porque a palavra de Deus nos é suficiente. Olhem para Deuteronômio 12, verso 32, quando o Senhor diz: tudo o que eu te ordeno, observarás. Tudo. Ao contrário daqueles que não temem ao Senhor e que, como diz o verso 31, até passaram a sacrificar os seus filhos e as suas filhas, queimando-os aos seus deuses, vocês devem observar aquilo que eu ordeno. Nada lhe acrescentarás daquilo que eu ordeno, nem diminuirás coisa alguma daquilo que eu ordeno. Em Deuteronômio, a lei de Deus dispensa as adivinhações, os sonhos. Para judeus, irmãos, o Talmud é aquele conteúdo que visa complementar a lei de Deus. É um conjunto de ensinos que, por tradição oral, foram passados de geração a geração, compilaram os rabinos, e muitos judeus, além da lei de Deus, se dirigem pelo Talmud. Para católicos é a tradição. Além da Escritura, aquilo que os concílios, aquilo que o ensino da igreja, o seu magistério diz, tem o mesmo valor da Escritura ou até superior.
Para os irmãos pentecostais, as novas revelações. Mas, irmãos, nós devemos reafirmar o que diz a palavra de Deus, que a Bíblia é suficientemente capaz de orientar a vida dos fiéis. Há valor na palavra de Deus que não se encontra fora do texto bíblico. A Bíblia é a completa revelação, a final revelação da vontade de Deus. O meu desejo é, pela palavra de Deus, dizer que a própria palavra assim se define como suficiente para que o cristão saiba no que deve crer e como deve viver. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, a palavra de Deus diz dela mesma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que você cresça e seja aprovado por Deus, pronto para servir na obra de Deus, é a Escritura, divinamente inspirada por Deus, suficiente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, em seu último capítulo, o 22, versos 18 e 19. O Senhor dá a João a revelação das últimas coisas e então diz a João: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vejam o que a palavra de Deus diz de si mesma. Estas coisas, irmãos, diz o apóstolo Paulo, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Não ultrapasseis o que está escrito. Mateus capítulo 15, verso 6. Veja o que a palavra de Deus nos diz também aqui no Evangelho de Mateus 15, verso 6. Para aqueles que utilizavam-se da tradição dos judeus para desonrarem pai e mãe, que é mandamento da palavra, é dito: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. É suficiente para vocês o conhecimento e a obediência à palavra de Deus. Atos capítulo 26, verso 22. Diz-nos assim, Atos 26, 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Nada além daquilo que a Escritura diz. E finalmente, Salmo 19, verso 7. Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, irmãos, no dia em que rendemos graças a Deus pelo acesso que temos à boa palavra de Deus, devemos reafirmar, assim como o Senhor disse a Moisés, para repetir aos seus filhos que estavam por adentrar Canaã: a palavra de Deus é suficiente. Portanto, dela nada seja acrescentado ou nela nada seja diminuído. Meus irmãos, como Lutero declarou de modo vivaz: eu sou convencido pela palavra. E a minha palavra e a minha consciência estão cativas à palavra de Deus.
eu me apoio no que está escrito. Para abençoar sua vida, para te fortalecer, para te dar poder frente ao inimigo. O Senhor te deu uma palavra completa, suficiente, para que você saiba no que deve crer e como deve viver. Mas também devemos dizer em alto e bom som: nada seja acrescentado ou diminuído, porque a palavra de Deus é conclusiva. Volte o seu olhar para Deuteronômio 32, ou melhor, Deuteronômio 13. Em Deuteronômio, no capítulo 13, daquilo que lemos, eu quero destacar o que é dito no verso 4. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz. A ele servireis e a ele vos achegareis. Verso 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. É aquela pessoa que disse ter visto algo novo. E muitos até acreditaram. E ao fim, chamaram aqueles que acreditaram a seguirem após outros deuses. Uma nova nação está sendo formada. Por isso o Senhor diz: o mal deve ser eliminado pela raiz. Se um homem tentar desencaminhar vocês, afastando-os da palavra, vocês viverão aquela vida triste do Egito mais uma vez, ou viverão como os povos vizinhos de vocês. Portanto, entendam que a palavra de Deus é conclusiva. O que Deus quis que vocês soubessem, Ele revelou a vocês de modo seguro. Temos a palavra. Em Deuteronômio, portanto, ao falar da lei de Deus, não se abre a possibilidade de complementação da lei de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, e nos tempos apostólicos narrados no Novo Testamento, de tempos em tempos, Deus permitiu que dons extraordinários fossem vistos na história. Esses tempos marcaram profundamente o cuidado, a presença e a manifestação de Deus. Nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de Jesus. Mas, irmãos, supriram a falta da Escritura. O Senhor estava apresentando a sua palavra. Pela palavra compreendemos que a revelação do Senhor aos seus filhos está concluída. O que é dito da palavra é: não acrescentem, não retirem. Cuidado com a punição do Senhor, que é zeloso com sua palavra. Cuidado com aquilo que o Senhor fará a quem atenta contra a sua palavra. Portanto, tenham a palavra de Deus como conclusiva. Em 1 Coríntios 13, 8, a palavra de Deus diz da cessação de sinais que, no tempo que é o nosso, de conhecimento completo da palavra de Deus, justifica-se tal cessação. Quero ler para os irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. 1 Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, verso 8. Havendo profecias, desaparecerão. As profecias deixaram de ter importância? Não. É porque elas cumpriram seu propósito no tempo adequado e hoje temos a palavra de Deus em nossas mãos, completa, conclusiva. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, irmãos, devemos olhar para a palavra de Deus, reconhecendo que Deus progressivamente revelou a sua vontade, chegando ao ápice que é Cristo. Em Cristo Jesus, que hoje habita o crente pelo Espírito Santo, nós temos da parte de Deus poder para compreender e para amar, obedecendo a palavra dele. O Senhor nos tem dado a iluminação do Espírito para que compreendamos a revelação que é a sua palavra. Portanto, devemos rejeitar outras revelações, porque elas, de algum modo, atentam para o ensino bíblico de que a palavra de Deus está concluída, está pronta. Vejam Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Quando a palavra de Deus diz: havendo Deus
outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, os nossos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Assim, meus irmãos, do modo geral, a igreja fiel a Cristo viveu até o início do século XX, quando ressurgiu entre os evangélicos a ideia de que outras revelações extrabíblicas deveriam ter espaço no culto e na vida dos crentes. Devemos, por temor ao Senhor e amor à sua palavra, dizer não. A revelação de tudo o que o Senhor quer nos dar está diante de nós. Oremos ao Senhor por iluminação do Espírito, para que possamos compreender a palavra que é completa. Há muitos anos eu conheci um estudante de teologia que certa vez me disse: a vida cristã não deve ser só isso que eu conheço. E de fato, irmãos, a vida cristã acontece de fé em fé. Devemos crescer e amadurecer diariamente. Mas o que ele me dizia é que ele entendia que o culto e as experiências da vida cristã deveriam ser extraordinárias, fora do comum. Anos depois, eu tive notícias de que ele se envolveu com um movimento herético, que justamente induzia as pessoas a um culto fora dos padrões bíblicos e a práticas extrabíblicas. Meu irmão, se você puder dizer: pastor, eu já li toda a Bíblia e já obedeci toda a palavra, já pratiquei cada tio e cada vírgula, cada apóstrofo da Escritura, aí a gente pode conversar sobre novas revelações. Mas se não, meu irmão, peça a Deus que te dê poder, firmeza, disposição para conhecer, compreender, amar e viver a palavra de Deus. Devemos dizer: nada seja acrescentado ou diminuído, porque a palavra de Deus é insubstituível. Moisés, como lemos, ao falar ao povo do Senhor, lá no verso 5 diz: desprezem, matem aquele que quer trazer uma outra revelação ou um sonho que afaste vocês da minha palavra. Eliminem o mal do meio de ti. O mal em Israel seria a tentativa de substituir a lei de Deus por experiências de particulares. Lembro-me que aqui nessa cidade, há mais ou menos 10 anos, uma pessoa empolgadamente num culto em que estava uma pessoa candidata ao governo do Brasil, segundo ela, profetizou que aquela pessoa seria eleita presidente do Brasil, o que não aconteceu. Meus irmãos, Deus tem nos mostrado, dia após dia, que é um caminho inseguro apoiar-se em sonhos e outras revelações. Devemos nos apoiar na boa, bendita, infalível, inerrante e insubstituível palavra de Deus. Em Deuteronômio fico alerta para rejeitarmos tudo que seja colocado para substituir a lei de Deus. E eu digo aos irmãos com muito temor a Deus: se em algum dia eu estiver pregando a palavra de Deus e eu estiver pregando algo que não seja confirmado pelas Escrituras, meus irmãos, desprezem aquilo que eu estou dizendo e reúnam-se como igreja e me exonerem da função de pastor. Sempre, meus irmãos, seja verdadeira a palavra de Deus. Sempre a opção do crente seja pela palavra de Deus. Não é possível que haja da parte de um Deus sábio, santo, perfeito, dupla revelação. Portanto, ao ouvir qualquer ideia confrontada com a palavra de Deus, saiba: Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz na igreja. Portanto, sempre aceite como insubstituível o pregador que abre as Escrituras, que explica a palavra de Deus e que aplica à sua vida e à vida dos crentes o ensino da palavra de Deus. Porque, irmãos, reafirmo, da parte de um Deus reto como o nosso, jamais haverá dupla revelação. Há muitos anos,
Uma pessoa me procurou no gabinete pastoral, ela frequentava uma outra denominação que não batista, e disse: pastor, eu vim aqui conversar contigo, porque eu estou em crise, porque Deus não cumpriu uma promessa feita a mim. Imediatamente eu disse: a senhora está enganada. Não é possível que o Deus da Bíblia deixe de cumprir uma só promessa. Então ela me disse: pastor, mas Deus usou um profeta que profetizou uma grande prosperidade financeira em minha vida. E aconteceu o contrário, eu estou falida. Eu disse: pois bem, não atribua ao Senhor o erro de um homem. Cobre dessa pessoa, mas não foi Deus que falou. Porque Deus não é homem para mentir. Não pode existir, irmãos, dupla revelação da parte de Deus. A revelação bíblica, portanto, é insubstituível. Cuidado, meu irmão, com a busca por profecias, sonhos, curas, revelações, vozes, sinais que buscam completar aquilo que a Bíblia não teria apresentado com clareza. É o que dizem. Creio firmemente que os crentes a quem Deus tem dado o seu Espírito, isto é, todos os convertidos, podem orar por um enfermo e, segundo a vontade de Deus, esse enfermo pode ser curado. Não creio, irmãos, que em nosso tempo exista alguém com dom de cura na igreja. Deus deu, num tempo em que ainda não tínhamos a palavra, tais sinais para credenciarem a vinda do Messias e o seu poder. Hoje temos a palavra de Deus. Portanto, digamos com firmeza aos falsos profetas que têm surgido que não abriremos mão de conhecer, crescer e continuar conhecendo e continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E tenda o alerta da palavra de Deus. Não seja um crente imaturo. Não viva, meu irmão, de tal modo que você acredite que a palavra de Deus se enganou. Veja o que a palavra de Deus diz acerca desse nosso tempo. 1 de João 4, 1 a 3. O que o Senhor nos diz para o nosso bem. O alerta que o Senhor dá-nos porque Ele se importa conosco. 1 de João 4, 1. Amados. Veja um tom amoroso que Deus leva João, o apóstolo, a usar em 1 de João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja o alerta do Senhor. Provem, analisem, comparem com a palavra que diz que Jesus é o Filho. Se alguém não reconhece que o Filho veio em carne, não é de Deus. E João fala de uma heresia muito comum naqueles dias. João está dizendo: o que é nos revelado pelo Senhor acerca do seu Filho? Se alguém traz uma pregação diferente, resistam, não creiam. Vejam, irmãos, o alerta do Senhor Jesus em Mateus 24, versos 23 e 24. Mateus 24, versos 23 e 24. Se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Lembro-me desses quadros de humor da TV, quando uma equipe de profissionais manipulam um determinado cenário e prepara um ambiente com efeitos especiais para assustar as pessoas. Irmãos, não há nada de perigoso ali. Mas nós, que somos influenciados pelos órgãos dos sentidos, entramos em pânico. E não adianta você dizer: não, comigo não aconteceria.
Você entra no elevador, acreditando que é um elevador. Esse é um dos quadros que lembro. De repente, a luz apaga e começam a cair insetos sobre você. E quando a luz volta, há uma menina parecendo um fantasma. Ah, irmãos, o mais valente entre nós iria sofrer com isso. Eu, em minha humildade, digo, eu também iria me assustar. O que é aquilo, irmãos? Irreal, teatro, brincadeira, mas nós entendemos como verdade. E as pessoas se espantam, algumas até desmaiam. Irmãos, nós somos muito influenciáveis, eu estou me incluindo nisso. Primeira pessoa do plural, nós. Se alguém estiver me apresentando um sinal fantástico, mas esse alguém não é capaz de dar toda a glória a Deus, e se aquilo que ele faz não reafirma o ensino da palavra de Deus, eu direi aos meus olhos: aquiete-se e ponham-se em seu lugar, porque eu não crerei naquele que realiza um grande sinal, mas não se conforma ao ensino da palavra de Deus. É o que Moisés está dizendo ao povo de Deus: cuidado, cuidado quando um profeta ou sonhador, Deuteronômio 13:1, se levanta no meio de ti falando de um grande sinal ou prodígio. Cuidado, se depois de realizar algo fantástico, ele estiver convidando vocês a andar após outros deuses que vocês não conhecem, para servirem esses deuses, verso 3, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. E me impressiona como no verso 3 o Senhor justifica porque às vezes incrédulos, hereges, falsos profetas realizam grandes sinais. Parecem curar, parecem fazer coisas extraordinárias. Veja aí, Deuteronômio 13:3. O Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Em sendo provado, você será capaz de dizer: não seguirei o falso profeta, porque amo o meu Deus, que em sua palavra se revela, e eu amo de todo o coração e com todas as minhas forças. Gálatas capítulo 1, versos 6-9. A Bíblia, que explica a própria Bíblia, nos fala da possibilidade de anjos pregarem um outro evangelho. Deus usa o apóstolo Paulo em Gálatas 1:6 para dizer: admira-me, crentes gálatas, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns há que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, rejeitado, seja anátema. Meus irmãos, o auge das profetadas, das novas revelações e dos sonhos, tem sido acompanhado pelo declínio na pregação. Seja honesto, seja sincero. O movimento evangélico brasileiro tem sido conhecido pelo zelo na pregação, pelo apego à pregação bíblica. Meus irmãos, é inversamente proporcional. À medida que aquilo que é extra-bíblico é valorizado, as novas revelações, aquilo que é bíblico, a revelação do Senhor tem sido desvalorizada. Por favor, leia comigo, finalmente, Ezequiel capítulo 12, a partir do verso 24. Último texto que leio nessa manhã. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada.
Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem, este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Agora veja Ezequiel 13, verso 9, o que diz a palavra do Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor Deus. Oremos, irmãos, para que a Igreja de Cristo no Brasil cada vez mais ame a palavra de Deus. Oremos, irmãos, para que os pastores do rebanho do Senhor não tenham receio de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Oremos, irmãos, para que o povo de Deus rejeite falsos profetas que têm dividido, escandalizado, que têm trazido uma multidão de desencaminhados e decepcionados com o falso evangelho que pregam. Oremos para que os profetas do Senhor continuem vivendo e agindo como verdadeiros profetas do Senhor. O que é a profecia bíblica? 1 Coríntios 14, 3. Profecia é falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Sonhadores e adivinhos, guardem suas experiências para si mesmos. Pregadores do Evangelho, abram a perfeita, conclusiva e insubstituível palavra de Deus e falem aos homens, exortando-os, consolando-os e edificando-os. O resultado, não tem dúvida, para um povo que crê na suficiência das Escrituras, será uma igreja fortalecida para vencer o inimigo de nossas almas, Satanás. Será uma igreja unida porque tem uma mesma visão, a visão de Deus. Será uma igreja alimentada. Será um povo em comunhão com Deus. Crer na suficiência da Escritura significa reconhecê-la como lei de Deus conclusiva e insubstituível, revelando as novas revelações que tanto mal tem causado ao povo de Deus. E vocês sabem, porque vocês entendem o que está acontecendo à nossa volta. Há uma multidão de gente decepcionada com as revelações extrabíblicas. Fiquemos com a palavra de Deus dizendo: nada seja acrescentado ou diminuído. Louvado seja o nome do Senhor.